Em Brasil, começamos o trabalho com o Panga há 10 anos. Né? A grande dificuldade foi organizar o setor produtivo, representação do setor produtivo junto aos órgãos do governo. Participamos dos principais setores de organização do Brasil, como presidente da Associação ABC Panga, diretor da Peixe SP, uma grande associação no Brasil, presidente da Câmara Setorial do Pescado, presidente da Cooperpanga, uma cooperativa de pangaços, membro do Conselho de Administração da Peixe BR e da Comissão de Aquicultura da FAESP em São Paulo, para ter representatividade em governo. Básicamente todo el tema de cómo es importante organizar sectorialmente y participar de esta organización sectorial en Brasil. Entonces Martinho aquí nos presenta las diferentes funciones que él tiene en diferentes órganos del gobierno y del Estado en Brasil. Vicepresidente de la Asociación de Pangasios, que es el ABC Panga, director de una asociación de piscicultura en Sao Paulo, que es el estado donde él está ubicado, presidente de la Cámara Sectorial. Entonces, como desde hace 10 años él ha tenido que hacer toda esa labor de lobby para poder llegar a hoy en día a tener el pangasios como una especie productiva en Brasil. Em Brasil, operamos com diversas empresas, todas dentro da cadeia produtiva do peixe, do pescado. Desde a reprodução, produção de ração, comercialização em restaurantes e genética. Na área do pangaços, somos os maiores produtores de panga no Brasil. Bueno, el grupo de Martinho hoy en día es el mayor productor de panga y de otras especies, pues participa también con otras especies, y la empresa o las empresas que hacen parte del grupo tienen todo el sector de genética, de reproducción, de engorde o de producción de los animales, inclusive tienen alimento balanceado como tal, y eso es muy importante para darle una fortaleza al sector productivo que él está haciendo hoy día. Início de nossas atividades foram em 88, há mais de 30 anos na piscicultura. Somos dos primórdios da piscicultura brasileira. Começamos como piscicultura familiar, na cidade de Mococa, Brasil. Em 2008, primeiros trabalhos com pangáceos. Em 2019, maior produtor em Brasil do Panga BR. Registramos no Brasil como Panga BR, para diferenciar do Panga vietnamita. Importante para no extender tanto la información y poderla traducir, entonces voy a intentar que las frases que él dé sean más cortas. Pero básicamente más de 30 años de experiencia en el sector de piscicultura como tal, en la acuacultura como tal. Desde 2008 ya está trabajando con el tema de pangasios, y la marca de Panga BR es una marca asociada a la producción de Martinho Colpani como tal en Brasil, como tal, y es como ellos quieren comercializar este tipo de producto en el mercado. Produzimos as principais espécies de peixes no Brasil. O Panga BR, a tilápia Gift, pintados nativos, os bagres. Produção anual de 25 milhões de alevinos por ano. Porém, a capacidade de produzir 20 a 30 milhões somente de pangaços. Estamos caminhando de acordo com a demanda de mercado, mas já temos tecnologia para produzir muito alevinos de pangaços. Bueno, además de pangasius o de Panga BR, producen también genética para tilapia y otras especies nativas o bagres nativos en Brasil. Hoy en día están produciendo más o menos 25 millones de alevinos, pero la capacidad que tienen es mucho mayor.
pero esa capacidad va a aumentar dependiendo de las necesidades del mercado o cuando el mercado responde a ese panga local como tal. Mococa está situado acá, nesse local, Mococa está situado. Daqui para baixo, no Brasil, nós temos um clima de temperatura muito baixa, né? O Panga já está, nós vamos falar sobre isso, a distribuição, mas para se ter uma ideia onde está localizado, onde nasceu o Panga no Brasil. Bueno, es la ubicación de Mococa, que es la ciudad donde se empezó a producir el Pangasius como tal. De ahí para abajo las temperaturas son un poco más bajas y por eso la distribución actual del Pangasius hoy en día es más hacia el norte de Brasil como tal. Este é um vídeo da produção. Maria. Produção de pangáceos em Brasil somente em viveiros escavados. Vamos falar isso mais adiante. Mas este é o que foi combinado com os órgãos ambientais. Não vai? Un segundo, que es un video que hay de la parte productiva de la empresa de Martiño, pero no lo han logrado reproducir todavía. Vamos lá. Bom. Si no podemos seguir adelante, simplemente como una toma aérea de la parte productiva de una de las granjas que tiene Martiño en Mococa. Entonces, si lo podemos ver después, perfecto, si no, sigamos adelante. Sí. Por favor. Sí. Empresas Colpani, fábrica de alimentos de extrusão. Produzimos ração extrusadas. De 0,6 milímetros a 1,2 milímetros é a maior quantidade que nós produzimos, focado na alimentação de alevinos e juvenis. Esta ração tem o maior custo e também é o nosso maior esforço da produção e geração de tecnologia. Dentro del grupo también hay fábrica de alimentos balanceados, tienen presentaciones desde 0,6 milímetros y pues apuestan mucho al tema de calidad y de la presentación para tener buenos resultados productivos. Em Guarda de Panga, grupo de produtores de 2.000 toneladas a ano, neste momento, né? En este momento están produciendo en engorde más o menos 2.000 toneladas al año de Pangasius o de Panga BR, que es como lo mercadean en Brasil. Temos frigorífico com capacidade de produzir 20 toneladas, abater 20 toneladas dia, né, para esse início da cadeia produtiva do Panga. E trabalhamos com a genética de tilápia e Panga BR. Essas são as duas espécies que no Brasil experimenta o maior crescimento e a maior demanda em genética. Tienen una sala de proceso con la capacidad de 20 toneladas al día y manejan como especies productivas o en engorde tilapia y el Pangasius como tal. Vídeo, vai? Ese es otro video. Bueno, eso es otro video de cómo procesan y cómo mercadean ellos algunos productos allá en Brasil, pero creo que tampoco… Sí. Há necessidade de se produzir empanados, né, para que aproveitamos o máximo do pescado. Em tilápia, 30% em filé, Brasil filé é o grande negócio, e com empanados aumentamos em mais 20%, chegando a 50% de aproveitamento da carcaça. Entonces son diferentes líneas de productos que ellos tienen en Brasil. Él menciona que más o menos el 30% se hace a través del filete o el producto de filete y otras formas de poder mercadear el producto es a través de diferentes formas de procesarlo, como por ejemplo los apanados, que ahí está el ejemplo como tal. Em Panga também utilizaremos o mesmo processo, né?
En Panga, más adelante vamos a ver el tema en Panga específicamente, pero también están utilizando ese proceso como tal. Qual o objetivo da aquicultura no Brasil? Produzir, transformar o que temos muito, soja e milho, em proteína animal. Este é o grande desafio do Brasil. E estamos trabalhando forte para que nossa produção nacional aumente significativamente. Entonces, el objetivo que tienen ellos como industria agropecuaria en Brasil es transformar esas materias primas que ellos producen, que en su gran mayoría es maíz y soya, y volverlos proteínas de alto valor biológico, proteínas de origen animal como tal. Viemos aqui falar sobre a experiência brasileira do Panga. O Panga no Brasil já se consolidou, já é uma realidade, né? E através da organização do setor produtivo, já estamos distribuindo o Panga em boa parte do Brasil e consolidando o peixe como uma grande alternativa. Entonces, hoy en día el Pangasius ya es una realidad en Brasil y ya se está distribuyendo en diferentes regiones a través de diferentes agremiaciones y eso permite que ya hoy en día sea un negocio productivo como tal. Em Brasil, temos a maior diversidade de peixes no Brasil, né? América Latina como um todo. Muitas espécies foram introduzidas, hibridadas e para fomentar a aquicultura nacional. Porém, isso foi feito buscando desenvolver a piscicultura. O que o Brasil fez? Com as espécies principais, gastou-se muita pesquisa em desenvolvimento. Porém, nem todas as espécies deu o resultado zootécnico que a atividade esperava. Bueno, a través de nuevas especies en Brasil que tienen una alta variabilidad genética como tal nativa, ellos también buscaron a través de introducción de nuevas especies o de hibridando las mismas especies, lo que buscaban era fomentar la acuacultura, dar otras posibilidades para poder producir. Sin embargo, ese dinero que se gastó en algunas investigaciones fueron en especies que no tuvieron ese éxito económico y por eso es importante también verlo desde el lado de negocio, este tipo de producción. Em Brasil, nos bagres nativos, nós trabalhamos com pintado, cachara. Este é um híbrido no Brasil, pintachara. E cruzamos o pintado com o jundiá amazônico, que no Brasil a hibridação é permitida. Produzimos o pintado da Amazônia, pintado real e jundiara. Este é responsável por mais de 99% da produção de bagres nativos no Brasil. Entonces son las diferentes especies de bagres nativos que tienen en Brasil. Martín hace el comentario de que se puede hibridar o se puede utilizar esa metodología para crear nueva diversidad en ese país como tal, ya que estamos hablando de bagres. Perdas de biodiversidade. O que preocupa todos nós, né? O que causa a perda de biodiversidade? As represas, os barramentos, águas poluídas e residuais, controle de população, a falta de um bom repovoamento, falta de tecnologia para reproduzir espécies nativas, tudo isso causa perda de biodiversidade. Porém, as exóticas é que levam grande parte da culpa, né? E precisamos discutir isso de forma muito clara com todos. Una de las preocupaciones es el tema de pérdida de la biodiversidad y los efectos que pueda traer esas especies exóticas sobre esa biodiversidad nativa que tienen los países. Entonces Martiño enfoca que además de las especies exóticas hay otras variables que también deben ser consideradas, como las represas o las
hidroeléctricas, la contaminación del ambiente como tal, el control de la población o la repoblación de esas especies nativas y la falta de tecnología. No Brasil, já importamos várias espécies nos últimos 50 a 100 anos. Carpas, catfish americano, tilápia, clárias, que é o bagre africano, black bass, e talvez tenha espécies nessa lista que nós não colocamos. Então, houve muita importação de espécies na tentativa de alavancar a piscicultura brasileira. Entonces, en los últimos 50 a 100 años en Brasil se han importado varias especies exóticas para darle herramientas a la industria de poder producir. Y algunos ejemplos están ahí en la pantalla, entonces tilapia, el catfish, entre otros. Na década de 50, num principal jornal do Brasil, há uma discussão aqui sobre a proibição da tilápia. Imagina se, naquele momento, tivesse proibido a tilápia no Brasil. Hoje, responsável por 400 mil toneladas de produção de pescado. O que eu quero dizer que, se o proibir, muitas vezes não é o melhor caminho. Né? Precisamos, sim, de ordenamento, de regulamento. Porém, proibição nem sempre é o melhor caminho. Bueno, hace algunas décadas ese es un reportaje que se publicó en los principales periódicos de Brasil, que básicamente hablaba de los peligros que traía la tilapia si se importaba. Y hoy Martiño pues, nos cuenta que la tilapia es responsable de la producción de 400.000 toneladas al año de ese producto. Entonces, él hace habla una frase de que es importante ordenar y reglamentar y no prohibir y saber cómo llevar a cabo estos proyectos para no tener problemas. Como escolher uma espécie, né? Dentro de diversas espécies? Qualidades zootécnicas e importância comercial. Este é o objetivo nosso. A espécie tem que dar respostas zootécnicas para os produtores e tem que ter importância comercial. Senão, é sonho. Bueno, y dos características muy importantes para escoger la especie productiva en la cual vamos a desarrollar el negocio y para Martiño son las cualidades zootécnicas o cómo se comporta en el tema de performance y la importancia comercial que pueda tener el producto como tal. Qualidades zootécnicas. Reprodução em escala com condições controladas. Precisamos de uma espécie que é possível ter disponibilidade de alevino em escala e a um preço acessível. Conversão de alimentos com baixo nível proteico. Proteína é que é caro na ração. Precisamos de animais que consuma um teor menor de proteína para que a ração fique mais barata. E o rápido crescimento. Todo produtor deseja que o peixe cresça, dê a resposta o mais rápido possível. E rendimento de carcaça, para que a indústria tenha a maior viabilidade econômica. Isso são características zootécnicas desejadas para uma espécie. Bueno, algunas características importantes a la hora de escoger esa especie, básicamente es la reproducción en escala, que debe haber material genético para que se pueda llevar la producción como tal. Conversión de alimento con bajo nivel proteico, entonces la proteína como uno de los grandes impactos en el tema económico en el alimento balanceado, entonces como entre más eficiente sea utilizando la especie ese nivel de proteína va a ser un mejor negocio como tal, el rápido crecimiento en un menor tiempo para poder salir al mercado y rendimiento de la canal para tener suficiente producto y la viabilidad del negocio. Importância comercial. Uma espécie que atenda à cadeia produtiva e torne rentável para todos os participantes e acessível à população. Em Brasil, temos uma renda per capita baixa. Então, precisamos deixar renda para o produtor
dar resultado financeiro para o produtor e levar ao consumidor um filé sem espinha e a um preço acessível. Esse é o objetivo. Essa é a espécie que queremos. Uno de los objetivos también es llevar un filete de buena calidad sin espinas, considerando que no todo el mundo tiene la misma renta. Entonces es llevar el mejor producto posible para atender las necesidades del consumidor también. Como selecionamos uma espécie produtiva? Você deve definir valores zootécnicos que impactem o resultado do negócio. Não podemos escolher uma espécie pela paixão, pelo que achamos. Precisamos ter resultado zootécnico. Entonces es importante a la hora de escoger la especie no involucrar la pasión o los sentimientos, sino tener variables específicas para poder hacer la selección. Um exemplo bastante simplório é que se tivéssemos duas espécies para escolher, o peixe A e o peixe B, onde temos pontuações, né, em conversão alimentar, rendimento de carcaça, reprodução, ração, apresentação do peixe e aceitação. O peixe A ele tem uma pontuação muito baixa em conversão alimentar, em ração e reprodução, comparado com o peixe B. Então, escolhemos o peixe B por ser a média de qualidade ser superior ao peixe A. Isso tem que ser feito. Não há outra forma de fazer. Entonces es importante cuando se comparan dos especies productivas para escoger una, tener en cuenta diferentes variables. Ahí él estaba mencionando conversión alimenticia, reproducción, alimento balanceado, la presentación, la aceptación que tienen los consumidores del producto como tal, y cómo la media de esas variables nos va a dar una mejor idea de cuál de las dos especies puede ser mejor. Por isso, Panga BR. Por isso, Pangáceos e Ptophthalmus. Não paixão. Não achismo, não talvez. Isto é qualidade zootécnica, resultado econômico. Entonces, ellos escogieron el Pangasius Hippothalamus como la especie que iban a producir allá en Brasil, no por un tema de sentimientos, sino por un tema de los resultados que ellos vieron en campo y los ensayos que ellos hicieron como tal. Características zootécnicas do Panga BR. É um peixe onívoro. Isto a aquicultura deseja. Pode chegar a 44 quilos, tem um rápido crescimento em seus primeiros 6 meses. Um peso de comercialização de 800 gramas a 1,2 kg. Isso em 6 a 8 meses. Duas coisas. No Brasil, 1,2 kg provavelmente é o tamanho, é a linha de corte, que seria o peixe destinado a filé. E estamos trabalhando para diminuir o crescimento abaixo de 6 meses. Entonces, algunas características del Panga BR como tal, las primeras que es un pez omnívoro, que es lo que desea el mercado, que puede llegar a 44 kilos de peso, que el peso objetivo en Brasil está entre los 800 a los 1200 gramos, dependiendo de cuál fuera el producto final, si es filete, si va a ser filete de 800. ¿No? Filé de 1,2 kg. Cuando es filete es 1200 gramos y pez entero ahí sí estamos hablando de 800 gramos. Rendimento de filé entre 35% e 40%. Sem espinhas. Isso é muito importante. Rendimiento del filete de 35% sin espinas. Aceita alimento de baixo nível proteico, mas nível em torno de 28%. Porém, não menos que 28%. Até ele vai dar a resposta com um alimento menor que 28%. Porém, o acúmulo de gordura na carcaça condena a espécie, pelo menos para o mercado brasileiro. Acepta el alimento a base de proteína vegetal, que es la principal fuente o materia prima para producción que ellos tienen en Brasil, y con bajo nivel proteico.
generalmente alrededor de 28% de proteína bruta. Es importante, y Martín hace la aclaración, que se pueden utilizar niveles de proteína más bajos, pero impactan la calidad del filete como tal. Tecnologia de reprodução do panga já está dominada. Hoje, no Brasil, nós já praticamos preços correlacionados com o Vietnã. Tamanha competitividade que conseguimos no Brasil em termos de produção e produtividade. Entonces es importante que la tecnología de reproducción ya está dominada, que ya son competitivos inclusive con Vietnam, que es el mercado con el cual ellos se quieren comparar. Conversão alimentar de 1.5 a 1.6. La conversión de 1.5 y 1.6. Alta produtividade. Aliás, este será o grande diferencial do panga. No Vietnã, 600 toneladas por hectare. No Brasil, praticamos 200 toneladas por hectare. Y la alta productividad, que es uno de los diferenciales que tiene esta especie. En Vietnam, Martinho menciona que más o menos 600 toneladas por hectárea. No Vietnã e no Brasil, 200 toneladas por hectare. 200 toneladas por hectárea. Porém, usamos troca de água. Pero tienen una tasa de renovación del agua de más o menos 10% a 15%. Del 10 al 15%. Características de mercado no panga. Boa aceitação do consumidor. Brasil, em 2016, importou 50 mil toneladas. O sabor pode vender panga como outros peixes de alto valor. No Brasil, ocorrem muitas fraudes, mas se consome muito panga. No Brasil, o mercado do varejo está praticamente sem ser explorado, porque foi muito mal falado o panga. Este consumo somente para restaurantes e food service. Bueno, dos características importantes, que ya se consumía el pangasius en Brasil antes de que Martinho lo produciera. Entonces ellos ya importaban, bueno, en 2016 importaron 50.000 toneladas de filete. Y el sabor del pangasius, que es muy importante también, que allá también hay mucho fraude, como en los países de América Latina, entonces se utiliza el pangasius para sustituir otro tipo de filetes de alto valor. Em Brasil, mercado de mais de 250 milhões de dólares. Isto. Y el panga significa actualmente más o menos un mercado de 250 millones de dólares en Brasil. Panga no mundo. Duas características muito importantes. Já é uma espécie mais produzida no mundo e mais consumida no mundo. Que ya es la especie más producida en el mundo y más consumida en el mundo. Uma das, né? Una de las especies. A forma de apresentação no panga pelo mundo. Talvez 80% a 90% é em forma de filé, com a característica de ser filé, sem espinho e barato. Las diferentes formas de presentación en el mundo, importante que no tenga espinas y el valor que tiene el filete como tal para que tenga una buena aceptación en el mercado. Vietnã. As exportações de pangaço se logrou 1,6 bilhões de dólares em 2015, um aumento significativo comparado com a década anterior, que era uma indústria pequena, inexpressiva e sem nenhuma presença internacional. Então, quando se fala em panga, se remete a uma possibilidade, talvez, uma coisa que podemos imaginar. Não, o panga é uma realidade e uma das grandes indústrias mundiais da aquicultura. Entonces, con el ejemplo de Vietnam, lo que Martinho nos quiere decir es que no es una posibilidad ni es un negocio que podamos mirar ni analizar, sino que ya es una realidad y que alguien lo está vendiendo hoy en día. Uma das indústrias mais organizadas no mundo, mais certificadas no mundo, é a indústria vietnamita, e através da organização e das certificações e de uma cadeia produtiva bem organizada, conquistou o mundo com o panga.
Entonces, ese es el espejo que ellos quieren mirar en Brasil, esa cadena productiva de Vietnam, y a través de las certificaciones y de las buenas prácticas lograr también exportar y producir como tal. Em Mococa, no Brasil, começamos em 2007. Porém, o Panga não se tinha uma permissão, mas também não havia proibição. Cuando iniciaron la producción de pangasius en 2007 en Brasil, no estaba prohibido producirlo, pero tampoco estaba autorizado. Y así fue que iniciaron en Mococa, en su momento, la producción de esta especie. Porém, o que fizemos? Reunimos os dados zootécnicos e fomos confirmar se esses dados zootécnicos realmente traduziam em realidade, antes de divulgar a espécie. E comprovamos que, com a produtividade naquela época de 5 kg por metro quadrado, o que representa 50 toneladas por hectare, uma taxa de renovação diária de 10%, conseguimos resultados. Y lo que hicieron inicialmente fue comprobar que la información que ellos tenían de resultados zootécnicos sí se producía en Brasil antes de divulgar estos resultados sobre la especie. Entonces, en ese momento, en 2007, ellos con esas características de tasa de renovación diaria de agua de 10%, obtenían resultados de más o menos 5 kilos por metro cuadrado o 50 toneladas por hectárea, en esa época. Aqui está errado, depois você passa para eles que está errado. Ficou com 36%, é 32%. 32% na engorda. Fizemos uma engorda que em 6 meses comprovou que a espécie era possível ter o resultado em 6 meses, partindo de alevinos de 50 gramas para 1,250 kg. E quando nós certificamos que isso era possível, passamos a acreditar naquilo que estávamos fazendo. Que na época era um grande incógnito, né? También confirmaron que con alimento de 32% de proteína, en el engorde los peces iban de un alevino de 50 gramos, en 6 meses crecían más o menos a 1.250 gramos en las condiciones. Conversão alimentar na época de 1,7. E mais importante para o Brasil e para a nossa região é a capacidade de suportar 15 graus na água. Pegamos temperaturas de até 0 grau no ar e não tivemos problemas. Estou correlacionando isto, por exemplo, com o pirarucu, que também trabalhamos. O pirarucu não suporta estas condições. Otras características es la conversión de 1.7 en esa época y también certificaron que podía tolerar hasta temperaturas de 15 grados centígrados en el agua. Y eso lo correlaciona él con el pirarucu, que ellos también producen en Brasil, que no tolera ese tipo de temperaturas. Em 2018, como estamos na produção neste momento? Produtividade de 20 quilos por metro quadrado, que representa 200 toneladas por hectare, com taxa de renovação de 10%. Isto já é realidade no Brasil. E, complementando, o importante desses números é que é possível levar ao pequeno produtor esta tecnologia, uma tecnologia muito simples. Hoy en día, en Mococa, datos de 2018, la productividad aumentó a 20 kilos por metro cuadrado y eso representa 200 toneladas por hectárea. Alimento de 32% de proteína, em função da elaboração da cadeia produtiva, a realidade hoje é um alevino de 5 gramas e em 6 meses 1,2 kg. Y los resultados productivos, alimento todavía de 32% de proteína y los peces con un peso inicial de 5 gramos, porque pues, en esa época no tenían toda la cadena productiva integrada, hoy sí, crecen en 6 meses hasta 1.200 gramos. Ahí está, creo que está mal. Conversão alimentar, nesse momento, 1,55 kg na média. Né? Esa es la conversión hoy en día, 1.5. Genética. Panga BR, Pangaciodon iptophthalmus, Pangacionodon iptophthalmus.
Esta é a espécie. Em Vietnã, existem mais de 200 espécies de panga, né? Isso é um perigo para saber o que estamos trabalhando. Entonces, en Brasil, la especie que ellos adoptaron o que trajo Martinho en un primer momento es el Pangasiodon hippophthalmus, y él menciona que en Vietnam hay muchas más especies y eso es un peligro si no se define cuál es la especie que se va a producir. O uso de material genético com origem e manter a variabilidade é muito importante. A questão da origem, nós nos asseguramos do que estávamos trabalhando, porque buscamos o animal na fonte e mantemos a variabilidade, né? Isso é muito importante. A falta de variabilidade eleva o grau de consanguinidade e diversos problemas durante a produção. Entonces, él certifica cuál es el origen de la especie porque él es el que hizo la primera importación del panga a Brasil para que fuera productivo, y además pues habla un poco de lo importante de tener variabilidad también genética para no tener problemas de consanguinidad. Reprodução. A maduração sexual de 2 a 3 anos no Brasil é uma espécie reofílica, precisa da indução hormonal. As ovas adesivas, esse é um grande problema. Quem trabalha com reprodução não é a maior dificuldade, mas entre as dificuldades para se produzir em escala, esta questão das ovas adesivas precisa ser bem trabalhada para se ganhar escala. Porque uma coisa é reproduzir um pouco, outra coisa é produzir milhões de peixes. Bueno, nos comenta algunas características reproductivas del panga en Brasil. Básicamente que la madurez es más o menos sexuales a los 2 o 3 años, es una especie reofílica que necesita inducción hormonal, y uno de los grandes cuellos de botella que tienen ellos para hacer una producción industrial de ovas es el tema de las ovas adhesivas. Período reprodutivo no Brasil de outubro a março, período de chuvas, né? É onde todas as espécies reofílicas reproduzem. E em torno de 200 mil ovas por quilo, tá? Em média, num peixe com grau de maturação sexual bem no ponto, como dizemos lá. El periodo de reproducción que es de octubre a marzo, que es la época de lluvias en Brasil, y más o menos un promedio de 200.000 ovas por kilogramo. Larvicultura do panga. A larva com alto índice de canibalismo, numa pequena fase, mas tem um alto índice de canibalismo. Este também ser um grande ponto a se observar. Volto a dizer, para pequenas quantidades não há dificuldade. Para a escala de milhões, este sim ser um ponto onde se deve trabalhar bastante. Fala. Otro tema importante, otro cuello de botella de la parte reproductiva es el tema de canibalismo en una pequeña fase, y Martinho pues hace la aclaración que para una reproducción a pequeña escala no es un problema, pero ya cuando se quieren aumentar las cantidades es un tema para tener en cuenta. A larvicultura pode ser feita em laboratório e em tanques de terra, separadamente ou conjuntamente, para potencializar. Aí vai da tecnologia de cada empresa que vai estar utilizando o processo produtivo. La larvicultura se realiza en laboratorios o en tanques de tierra y depende pues de la empresa como la quiera hacer. Em 30 dias, normalmente, alevinos de 1 grama, né? Dependendo da densidade de estocagem no processo produtivo da larvicultura. Alimentação com 40% de proteína bruta, um alimento de excelente qualidade, e sobrevivência de 30%. São espécies que, naturalmente, essas espécies reofílicas produzem muitos ovos, mas as larvas são bastante frágeis, então o desafio é aumentar essa taxa de sobrevivência. Entonces, uno de los desafíos hoy en día es aumentar la tasa de sobrevivencia, que como vemos es del 30%. Según Martinho, todas las especies reofílicas producen muchos ovas, pero tienen un problema que son muy frágiles, y ese es uno de los temas que están trabajando hoy en día. Nutrição.
Usamos alimentos somente extrusados, né? Adequados e formulados, isso é muito importante. Não usamos subprodutos. Alimentos produzidos com ingredientes de baixa qualidade geram produtos terminando com baixa competitividade. O que precisamos saber é o que queremos. Produzir um pescado barato, mas que o mercado não quer, em função da qualidade, ou queremos produzir um pescado que tem o seu custo, mas também tem a qualidade onde o mercado quer comprar. Então é importante definir qual é a qualidade del producto terminado que se quiere ofrecer en el mercado para diseñar o para formular las dietas con un mayor impacto económico o un menor impacto económico. Alimentação de 40%, depois passamos para 36% e finalizamos com 32%. Experiências com níveis de 28% de proteína, já estamos fazendo. Níveis mais baixos aumentam a quantidade de gordura na carcaça. É o que o mercado não quer. Estamos trabalhando com um bagre. Os bagres têm tendência a acumular gordura na carcaça. E o mercado não gosta. Então, se abaixarmos muito o nível proteico para economizar, poderemos condenar a carcaça em termos de qualidade. Actualmente el nivel mínimo que han trabajado de proteína es con 28% sin tener un impacto tan significativo en la cantidad de grasa en la canal. Sin embargo, se puede bajar de 28%, pero van a tener con un consecuente aumento en la concentración de esa grasa y depende de las características del mercado, como tal, si lo valora o no lo valora. Processamento, né? Fazemos o processamento em mococa, né? O peso de saída de 1 kg a 1,2 kg, isso proporciona um filé de um tamanho que o mercado deseja e também isso é uma matemática em função do tempo de engorda para o produtor. Quanto menor o tempo do peixe na mão do produtor, traduz em viabilidade econômica para ele. E o rendimento de carcaça entre 35% a 40%. O que vai alterar aqui é quanto maior o aproveitamento, mais gordura no filé eu levo. Então, mais aproveitamento, menor qualidade. Um filé de 35% a 38% é um filé premium. Pode repetir de novo, Martinho? Qual parte? Por favor, a segunda parte. O rendimento de carcaça é 35% a 40%. Né? Isto em função de nível de aproveitamento, né? Quanto mais eu tiro o filé, mais eu levo gordura para a carcaça. Então, maior aproveitamento, menor qualidade. O nível de aproveitamento é entre mais filete processa, mais grasa. Mais grasa, mais pior qualidade. A qualidade empeora do filete como tal. 38% é um filé premium. Con 38% de rendimiento, él habla de un filé premium o de mejor calidad como tal. Pero el rendimiento que ellos han visto es entre 35 y 40. A cor do filé é algo muito importante. Recebemos do Vietnã um filé totalmente branco. Este não é natural. Natural é um amarelo, quando você não sangra bem, um vermelho, e estamos trabalhando numa pigmentação, no panga salmonado, um vermelho intenso. Entonces el color del filete es muy importante. Ellos reciben en Brasil un filete blanco. Martinho dice que es un filete que no es natural, que tiene procesos químicos para que pueda llegar en ese tipo de color o en esas características. Naturalmente se produce como un color amarillento como tal, como ellos los están manejando en Brasil. El tema de procesamiento también tiene un impacto sobre el color, también se puede ver rojizo dependiendo de la característica del desangre del animal como tal, y están trabajando ahorita con pigmentación para ver si pueden llegar a un producto pigmentado o salmonado, que fue el que mencionó ahorita Martinho. Cadeia produtiva, significado importante. Tecnologia já existe.
o mercado está aí. O que precisamos, o grande desafio no Brasil é organizar a cadeia produtiva, desde o produtor, passando pela indústria, até o consumidor final. La cadena productiva es muy importante tenerla en cuenta para poder viabilizar el negocio desde el productor hasta el consumidor final. O que quero dizer é que o Panga ser um excelente negócio, ser uma espécie muito importante, com características fantásticas. Porém, se não organizarmos a cadeia produtiva, não basta. Entonces, para Martiño, el Pangasius es un excelente negocio, pero si no se organiza adecuadamente la cadena productiva, no es viable como tal. Cadeia produtiva, o conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde os insumos básicos até o produtor final. A necessidade de entender a cadeia produtiva, gerar renda para o pequeno e médio produtor, deixar lucro para ele, viabilidade para a indústria, e para a indústria processadora, e para a indústria que orbita em volta, como medicamentos, equipamentos. Tudo isso é um conjunto de ações que, para que funcionar muito bem, é necessário estar harmonizado. Entonces, la armonización de todos los factores que están involucrados en la cadena productiva y cómo el lucro tiene que llegar a cada uno de estos actores es muy importante para que el negocio siga adelante. Inter-relação das atividades, né? Todas as atividades têm o seu centro de custo, os seus objetivos, mas todas estão interrelacionadas, né? E no Panga é muito fundamental isto. Por quê? As margens são pequenas. Isto é como frango. Se não observarmos margens pequenas, mas que dê rentabilidade para cada elo, não seremos competitivos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todos los actores tienen objetivos diferentes, pero todos están buscando rentabilidad y Martiño compara el negocio de Pangasius con la creación de pollo, donde los márgenes de rentabilidad son muy bajos. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se debe distribuir ese lucro en toda la cadena. Produtividade e rentabilidade, né? Como o frango polo faz. Se uma produção de 10 toneladas por hectare, você vender o peixe a $1,25 por quilo, a sua renda vai ser $12.500. Se a margem for 30%, o volume total auferido nesta fazenda será $3.750. ¿Compreende? Sí, ese es un ejemplo de la rentabilidad por escala que hay en Brasil en estos momentos. Entonces son diferentes ejemplos de cómo impacta el tema de rentabilidad. Se aumentarmos para 50 toneladas por hectare e perdemos no preço de venda, de 1,25 cai para auferimos 50.000 toneladas bruto. A nossa margem será menor, mas a nossa renda aumenta. Entonces, como la rentabilidad aumentando, pero en virtud del volumen de producción, que es una de las características más interesantes del Pangasius. Se aumentamos para 100 toneladas por hectare, a $900, $90.000, com uma margem menor, oferimos muito mais resultados, né? Isto é o que o frango faz. Ganho em escala. Individualmente, por quilo, o nosso preço cai. Não cai porque queremos, é porque o consumidor final não tem poder aquisitivo, precisa de um produto barato para este mercado. Para las características del mercado de Brasil, esas son las características que él las compara con la producción de pollo, que son muy interesantes, y ahí es donde viene la rentabilidad de este negocio con Pangasius. E quando falamos em 100 toneladas por hectare, trazemos um risco para o pequeno produtor, porque um volume de capital muito grande num viveiro. Porém, o Panga traz a seguridade de respirar ar. Então, traz essa tranquilidade para o pequeno produtor. Entonces, cuando se aumentan las densidades, pues aumentan los riesgos, pero hay algunas características del Pangasius que le dan esa como
ventaja competitiva con otras especies como tal. Em Brasil, década de 70, 60, 80, uma pessoa, um trator de 70 cavalos. Hoje, um trator, uma pessoa com um trator de 500 cavalos. Isto é produção e produtividade, o mesmo caminho de Panga. Comparativo entre equipos de 50, 60 caballos con un equipo de 500 caballos. Entonces, el tema de producción y productividad que estamos viendo en el slide anterior. E uma mesma pessoa opera as duas. Y la misma persona o las mismas necesidades del operario en ambos equipos. Agricultura familiar, né? Aumento e estabilidade na renda familiar, muito importante no Brasil. Este é um caminho que estamos criando. Um viveiro de apenas 20 por 40, 800 metros quadrados se produz 16 toneladas de peixe no ciclo. Faturamento bruto de 17 milhões de pesos. Isso ser muito importante para a transferência de renda para o pequeno produtor. Entonces, como lo veíamos en el primer día, el tema de sostenibilidad también tiene que ver con todo el espacio social que tienen los impactos de los negocios. Entonces, el tema de agricultura familiar también es algo que debemos considerar, y aquí pone un ejemplo Martinho de cómo se puede llevar a cabo. Como fizemos no Brasil para regularizar o Panga-BR? Muitas legislações, muitas. Mas precisamos mostrar para governos que é muito importante para o governo regulamentar e para o produtor saber o que está fazendo. Quando temos distâncias das ações de governos, a realidade do produtor rural, isso não é bom para ninguém. Entonces, ¿cómo hicieron para regularizar la producción de pangasius en Brasil? Entonces, fueron muchas leyes, pero básicamente lo importante era demostrarle al gobierno la importancia de la producción y regularizar la actividad para que el productor rural no tenga problemas como tal. E para que governos também saibam onde os produtores estão. Y para que el gobierno controle la actividad y que sepa dónde están esos productores rurales que están produciendo pangasius. E tenha ordenamento na atividade, que é muito importante. Y haya orden en la actividad. Exóticos, nativos, não. O que precisamos é potencial zootécnico e econômico. Precisamos de licenças dentro da realidade das atividades, para termos competitividade e uma importação menor. Estamos dando dinheiro para os vietnamitas e para os chineses, né? Jogando dinheiro. Se temos condição de produzir aqui, por que não produzir de forma ordenada, junto com governos, né? E com uma produção sustentável? Entonces, la importancia de todo el tema legislativo y todo el tema de las licencias para tener la capacidad local de producir este tipo de productos que actualmente estamos importando y en el cual nosotros estamos invirtiendo dinero que podríamos dejar aquí en el país o en Brasil como tal. Condições extremamente favoráveis. Temos tecnologia, espécies com potencial zootécnico e econômico. Produção com produtividade, muito importante. Organização. Demandas de mercado, temos demanda de mercado. O Brasil necessita ocupar seu lugar na produção mundial de peixes. Estamos trabalhando para isso. Algunas características importantes que le dan ventajas a la productividad con pangasius. O Panga-BR é uma realidade. Este é um circuito de churrasco e carne. Brasil, churrasco... Sistema de asados en Brasil, como un circuito de asados que se realizan en diferentes ciudades en Brasil. Com todas as carnes bovinas, suínas, aves, e colocamos o panga. Con las diferentes carnes que se pueden utilizar para este tipo de asados, y ellos empezaron a colocar el pangasius como una opción que también puede ser considerada. Distribuição do panga no Brasil.
Estamos com o panga, exceto na região amazônica. Somente não colocamos o panga na região amazônica, mas em toda a região nordeste, centro-oeste, sudeste, o panga já está distribuído, porém, somente em viveiros escavados, como habla. En tanques en tierra, pero ya tienen distribución del Pangasius en toda Brasil, exceptuando la parte amazónica, la región amazónica. Somente em tanques de terra. Não colocamos, não se põe panga em gaiolas e nem barramentos. No se coloca en jaulas ni en barramentos. ¿Balsa? Represas. Represas. Isso não. Isso nós acordamos com o meio ambiente, né? Uma responsabilidade com o setor produtivo somente em viveiros escavados. Solamente en tanques en tierra, y eso fue un acuerdo que ellos llegaron con el IBAMA, que es el instituto que protege el medio ambiente en Brasil. O regulamento começou em São Paulo com o Instituto de Pesca, né, que é um dos grandes centros de pesquisas do Brasil, em aquicultura e pesca, e nós regulamentamos não só o panga, regulamentamos várias espécies que não estavam regulamentadas no Brasil. Entonces ellos empezaron en el Instituto de São Paulo, que es donde realizaron las primeras investigaciones, y no solamente con pangasius, sino con otras especies. Produção até março de 2019. Né? São Paulo, 500 toneladas, Rio Grande do Norte, Maranhão, esses são os principais estados que estão produzindo panga. Porém, quer falar? Que eu vou mudar. Esa es la producción de pangasius en Brasil hasta marzo de 2019, los datos que tiene Martinho, y más o menos es la producción en cada uno de los estados que está en la presentación. Até 2017 não se falava em panga no Brasil, né? Era completamente proibido, não pela regulamentação, mas pelo setor produtivo tinha uma taxa de rejeição muito grande. Hasta 2017 no se hablaba de pangasius en Brasil por un tema de que era un poquito, no le gustaba a los otros productores que esa nueva especie como tal. Desconstruímos isso, regulamentamos o panga, e de 2017 para cá, nós estamos chegando, esse ano deve chegar algo em torno de 2.000 toneladas de panga no Brasil, de forma ordenada. Y de 2017 para acá ha tenido un aumento de más o menos 2.000 toneladas, o lo que se está produciendo legalmente, o como tal, es 2.000 toneladas hasta hoy. Em Brasil, mandamos para a Ásia soja e milho a 25 centavos de dólar, mandamos para cá. Isto representa 70% a 80% do custo de um filé, de um peixe, e compramos de volta o filé a 3 dólares e 25. E achamos que o filé é barato. Barato é as matérias-primas que mandamos para lá. Entonces, el tema de cómo lo que exportan en Brasil son la materia prima, que más o menos representa el 80% del costo del filete, y compran o importan y creen que es barato importar un filete a 3.25 dólares, y si se hace el comparativo con las materias primas, pues es mucho más económico, más barato la exportación que están haciendo desde Brasil. Precisamos reverter isto. Importamos 50.000 toneladas, né? Necessitamos produzir para isso 125.000 toneladas de panga, somente para cobrir o importado, né? Fazemos muita divulgação no Brasil, estamos fazendo um trabalho de diferenciar o produto produzido no Brasil, panga BR, com o importado. É outra qualidade. Las importaciones en Brasil llegan a 50.000 toneladas de filete, y para eso ellos necesitan producir más o menos 125.000 toneladas de panga en Brasil para cubrir solamente lo que ya se está importando. Y comentó Martinho también todo el trabajo que ellos hacen para potencializar o para mejorar la imagen que tenga los filetes y el producto terminado en el mercado. Que o mercado é muito importante, né? Diferenciar e levar a mensagem que o produto é novo, né? El mercado es muy importante, y entonces hay que diferenciar y llevar el mensaje de que el producto es nuevo como tal. Panga, peixe panga, salmão brasileiro. Visão,
sonhar, acreditar, evoluir. Um caso real no Brasil com o Panga. Gostaria de agradecer o convite. O tempo é curto, nós temos diversos pontos que poderiam ser abordados, né, aprofundar em reprodução, aprofundar em manejo, mas a ideia aqui é trazer para vocês que o Panga não é um mito, o Panga é uma realidade no Brasil. Ya, Martinho, por cuestiones de tiempo, no puede profundizar mucho más en cuestiones muy específicas, pero el mensaje principal que les quería dejar es que hoy en día el Pangasius no es un mito, es una realidad en Brasil. Sim, sim. Agradeço a todos, meu muito obrigado, agradeço ao Dr. Diego pelo apoio e estamos à disposição para os nossos amigos colombianos no que for necessário. Vale. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Como el señor Martino tiene que viajar, los organizadores nos han aprobado que hagamos un panel de preguntas para aprovecharlo y vamos a hacerlo organizadamente, por favor, con los micrófonos, y arranca el científico Alfredo Arias. Muchas gracias por la presentación, Martiño. Y la pregunta del millón es una sola y simple. ¿Cómo ha resuelto Brasil el problema del impacto ambiental de la especie? Toda translocação de espécie, ela é impactante. No mundo, para suportar 7 bilhões de pessoas no mundo, houve diversas translocações. Milho, soja, bovino, suíno. O sea, todos los transportes o las transferencias de especies tienen un impacto ambiental. Y hoy en día, Martiño menciona que para poder soportar la población, que más o menos 7, 8 billones de personas, hay necesidad de hacer ese tipo de transferências de espécies. O que é muito importante é não translocar sem um mínimo de estudo e um mínimo de potencial econômico, para que essa translocação não resulte em benefício para a sociedade. O sea, lo que es importante es tener en consideración, investigar o tener datos del impacto que puede tener económico y que puede tener ambiental para poder medir el impacto real que tiene sobre el… E trazer resultado social. Para el resultado social del… Porque uma das características do Panga, que ajuda não ser uma espécie carnívora, não ser uma espécie dominante, é uma espécie com… não tem relatos de invasão no mundo. Não é. Es una especie que no es carnívora, que no es dominante, que no se ha documentado todavía que es invasiva como tal. E convive no rio Mekong com a segunda maior biodiversidade do mundo, comparada, só perde para o rio Amazonas. Y en Vietnam, en su hábitat, convive con una biodiversidad muy grande, que es la segunda biodiversidad más grande en Vietnam. Sí, sí. Ok. ¿Cómo? Micrófono. Compañeros. Era para, escuchamos en una charla que había restricciones en algunos estados cuyos ríos drenan a otros países. Es para ver si nos confirmas eso. O sea, no es en todo Brasil, sino se prohíben los estados que están drenando a otros países. No Panga, especificamente, não.
Mas para entender a complexidade disso, En pangasius específicamente no, pero para entender la complejidad, a tilápia, uma das maiores produções brasileira, no Paraguai não é permitido no lago. pero Itaipú. para entender la complejidad, la tilapia, que es una de las mayores especies que se cultivan en Brasil, no es legal o no es autorizada en Paraguay, que es uno de los vecinos. Porém, o Paraná, que é vizinho, é o maior produtor de tilápia no Brasil. Sin embargo, Paraná, que es el mayor productor, es vecino o es la divisa que tienen ellos con Paraguay. Então, essas incoerências é que nós precisamos dar mais clareza no processo de organização ambiental, licenciamento ambiental. Entonces, por eso es importante aclarar esos temas y regularizar la actividad para el tema ambiental, no tener impactos también. Compreende? Gracias. Una pregunta directa, Martiño. A su juicio, considerando que usted es la autoridad de Pangasus de Brasil, ¿le parece que esa especie no tiene mayor riesgo para los ecosistemas naturales? Si se fugara, digámoslo de alguna manera, cantidades importantes de peces al ambiente, ¿usted cree que harían mucho daño o no harían daño? Se cai no rio, né? Nos Estados Unidos, um dos grandes problemas é a carpa cabeça grande. No Brasil, carpa cabeça grande tem 70 anos. Não se tem o problema que tem lá. Por quê? Nossa biodiversidade é muito grande. En Estados Unidos la carpa cabeza grande es un problema muy grande, sin embargo en Brasil no tiene tanto problema como tal. Porque a diversidade, ela existe, a biodiversidade está presente no ambiente natural. Onde a biodiversidade não está presente, isso sim é o risco. Mas não é a espécie que causa o risco, e sim as condições do ambiente natural. Que é a que eu falei sobre a usina. Lo que dice Martiño es que cuando la biodiversidad está presente no es un riesgo, pero si no está presente la biodiversidad sí puede llegar a ser un riesgo. Y lo importante es... O importante é que em ambiente natural tenha a biodiversidade e presença das espécies nativas. Que se garantice que va a seguir la biodiversidad y las especies nativas tengan condiciones para seguir. No Brasil, onde não se tem biodiversidade no ambiente, a tilápia está presente. Não podemos garantir. Não podemos garantir. Não, está comentando se tem um impacto direto ambiental no ambiente. Não há como medir isto, né? Não se tem como medir isto. Agora, como eu digo, na tilápia, no Brasil, em rios onde não se tem um bom ambiente natural, a tilápia aparece. A culpa é da tilápia? Lo que dice Martiño es que en Brasil, por ejemplo, la tilapia, cuando va a un río que no tiene suficiente biodiversidad, ella aparece. ¿Y la culpa es de la tilapia? La culpa no es de la tilapia, sino es del río, como las características del río como está en ese momento. Então não tem como medir isso. Agora, precisamos ter ordenamento, porque, na verdade, a maioria das espécies são espécies translocadas, de toda a agropecuária, né? La mayoría de las especies que se utilizan hoy en día productivas son especies que no son nativas, entonces en algún momento deberían tener un impacto. Lo que dice Martiño es que no se tiene cómo medir exactamente el tema, pero lo que sí se debe hacer es ordenar y legislar para que se pueda controlar. Sí. Disculpe. Giuseppe Martino, ¿no? Primero que nada lo felicito por la presentación. Y mi pregunta es, uno de los éxitos de Vietnam y los países asiáticos en competir con los precios es porque el restante del valor agregado después del filet, que vendría siendo un 60%, ellos lo aprovechan en otras cosas. Entonces digamos que el filet es como, no secundario, pero es un agregado más. Entonces mi pregunta es, de ese 40% que ustedes están determinando que es el filet, dentro del procesamiento, el otro 60%
tienen ya, digamos, dentro de la cadena de procesamiento, tienen el destino que están haciendo con ese restante. Cruzar com tilápia. Panga, farinha de panga para tilápia e farinha de tilápia para panga, para quebrar o processo. Están utilizando para la alimentación de tilapia, en ese caso, lo que el subproducto de pangasius. Buenos días. Mi pregunta es ¿cuánto cuesta el... Bueno, mi nombre es Yuli Karina Díaz, soy médico veterinario y quiero preguntarle cuánto es el costo del kilo de filete y el alimento, en cuanto a la alimentación. El costo de producción, sí. No Brasil, ração... 0,7. El alimento. 50 centavos. 40 centavos de dólar, ração 32% de proteína no Brasil. 40 centavos de dólar. 40 centavos de dólar, el 32% de proteína, el kilo de alimento. Preço de filé. 3,5, 4 dólares no Brasil. Precio de filete entre 3.5 a 4 dólares el filete. Porém, conseguimos chegar a 3 dólares o quilo do filé. É possível chegar a 3 dólares o quilo de filé, altamente competitivo no mundo. Mas precisamos ganhar escala. Se não ganhar escala... Pero puede llegar hasta 3 dólares dependiendo de la escala. Entonces hace el comentario de que se necesita volumen de producción para ser más eficiente en costos. Sí. ¿El costo de producción? ¿Es el costo de producción? Não, esse é o custo de venda. Custo de venda. Martiño, ¿y el costo de producción de un kilo para comparar con Colombia? Do filé ou do peixe? Vamos Bueno, falar podemos falar do peixe? De kilogramo de pez, de kilogramo de filete, pues podríamos compararlo como para hacer el ejercicio con Colombia. Em custo do peixe, 90 cents de dólar o quilo do peixe inteiro. 90 cents de dólar o quilo do peixe inteiro, o custo de produção do panga. 90 centavos de dólares el kilo de pez. ¿Sí? 90,9. Menos de $1, 90 centavos. Sim, o quilo do peixe inteiro. Quilo de peixe quilo para de peixe, custo para o produtor. El kilo de pez, 90 centavos de dólar. Sim, sim. Ese es el costo de producción, sí. A indústria hoje consegue pagar no máximo 1,2 dólares. Sim. A indústria paga para o produtor. El pago es más o menos de 1.2 dólares. Sim. Mas este preço vai cair, não tenha dúvida disso. E aí que entra a eficiência. O cair preço não é preocupante. O preocupante é se nós não tivermos a eficiência. Aí isso sim. Entonces, según Martiño, a medida que se va aumentando la producción, va a caer el precio también productivo. Entonces es importante no tenerle miedo a que caiga el precio de mercado, sino a cómo se va a producir mayor volumen para ser más eficientes en el tema de costos. Foi perguntado de farinha, né? O ganho em escala no Vietnã é tão grande que se usa a raspa do couro para fazer gelatina. É uma produção tão grande, então você extrai o máximo do pescado com outros subprodutos para dentro da indústria diminuir custo. Existen otras metodologías para aprovechar más aún los subproductos del pangasius. En Vietnam él da un ejemplo de que se utiliza como un extracto de la piel, ¿sí? Gelatina? Para producción de gelatina. Gelatina, sí. Buenos días, doctor Martino. Mi pregunta está relacionada con las variedades de pigmentación que se obtiene. ¿Qué metodologías están implementando y a partir de qué fase la implementan? No comprendo.
Estamos trabalhando junto com produtos de pigmentação. Este trabalho há de se fazer muito ainda. Isso é apenas uma grande ideia para se colocar no mercado 3 produtos: branco, natural e pigmentado. Mas ellos están hasta... Ela perguntou do tempo. Em torno de 4 meses. A partir de los 4 meses empiezan los programas de pigmentación cuando es un tema estratégico de pigmentación en la dieta. Sin embargo, ellos están trabajando con 3 tipos de filetes, que era lo que estaba hablando ahí Martinho. Sí. Pero a partir de los 4 meses de producción del pez es que cuando se empieza a pigmentar. Mas há muito trabalho ainda a ser feito, né? Sí, pero que falta mucha investigación todavía para tener una recomendación. Una pregunta técnica. Las temperaturas en agua, ¿hasta qué temperatura soporta máximo y qué temperatura mínima? Mínima 15 graus na água, em investigações que nós fizemos no Brasil. 15 graus na água, mortalidade. 14 começa a mortalidade. Até 15 graus, ok. E máxima, não temos tido problema. Não temos tido problema, mas observa um comportamento já não tão anormal a partir de 35 graus. Então, suporta uma boa temperatura. 35 graus na água, já um comportamento não tão bom. Mínima 15 y no han observado problemas con temperaturas altas, pero ya se ve como un comportamiento diferente a partir de los 35 grados centígrados Mas en não el há agua. mortalidade. Mas Pero no hay mortalidad. No em cima, né? ¿Y la temperatura óptima? 28 a 32. De 28 a 32 de temperatura. Ótimo. Quería hacer 2 preguntas. Cuando hablan de la reproducción, ustedes hablan que tienen, digamos, como 2 problemáticas. El primero son los huevos adhesivos y el segundo es el canibalismo inicial. ¿Cómo lo manejan ustedes estos 2 temas? É complicado. Sim, existe tecnologias para dissolver o ovo já tem tecnologias para se dissolver o ovo. Existem tecnologias para dissolver a camada pegajosa de ovo, como uma carpa. Disolver a camada adhesiva de las ovas. Sí. Existen ya tecnologías, ¿tiene alguna recomendación? Sim. Tanino, sal, ureia e tanino, uma das tecnologias mais básicas, tanino, né? E sal. E sal. É uma das tecnologias mais básicas, mas também é usado. Que são as tecnologias mais básicas, que mais fácil se consiguen. Mas tem produtos específicos para grandes escalas, produtos específicos para dissolver. Pero que também existem produtos específicos para poder resolver o problema. Sim. E na larvicultura, depende da estrutura da empresa, né? Porque conforme a estrutura laboratorial, você consegue ter ações para minimizar o canibalismo. E o tema da larvicultura depende da estrutura da empresa, então, dependendo da empresa, se pode resolver de uma forma ou de outra. Bien, muchas gracias, doctor Martino. Perdón, una última pregunta, ¿se puede? Sí. Martinho, para producir esos 20 kilogramos por metro cúbico, ¿qué nivel tecnológico utilizan? ¿Aireación? ¿Cómo lo trabajan? É muito importante a pergunta. E quem trabalha com assistência, como a assistência técnica? Quem trabalha com assistência? Pergunta. Vamos. Tienes acá? Tem aqui? Assistência técnica. Aqui. Assistência técnica seria insistência técnica. Você chega para o produtor, fala e o produtor não... Então, a transferência de tecnologia é muito fácil no Panga. E o que a gente faz? Quando você tem um volume de água menor, você coloca a aeração. Então, a transferência de tecnologia é muito importante para o produtor. Então, está falando de insistência técnica e não da assistência técnica. E pequeno produtor consegue absorver, ter acesso a... Porque a tecnologia é muito simples e com pouco risco. É muito simples, mas que característica você tem para lograr esse 20... Se você tem intercâmbio de água, troca de água de 10%, não se usa o aerador. Se não tem a troca de água, vai aumentando a taxa de aeração. Renovação del 10% de água. Se não existe essa possibilidade, aí sim há que implementar aireadores ou outro tipo de tecnologia.
Só que o grande impacto é que se um pequeno produtor, no final de semana, fica com um problema de energia, o gerador, ele não perde sua produção porque o Panga suporta 3, 4, 5 dias. Mas ele não vive em água sem oxigênio. Água sem oxigênio é água podre. Y una de las ventajas del Panga es que si se queda 3, 4 días sin el tema de aireación, no sufre impactos fuertes o mortalidad. Él soporta durante un tiempo y esa es una ventaja competitiva que puede tener la especie. Mas não vive em água sem oxigênio. Pero no puede vivir en agua sin oxígeno. Por muito tempo. Por mucho tiempo. Compreendes? Graças, meus amigos colombianos.